Ok, então, muito obrigado aí pelo convite, a toda a revenda aí que nos assiste, colegas, pessoas que eu sei que têm interesse pelo tema da área de petróleo, né? E a revenda vive isso, né? Distribuindo nossos combustíveis aí, e eu tenho todo o interesse em que a revenda sobreviva a esse momento, assim como eu sou oriundo do refino. Então, talvez alguns não saibam, eu trabalho em refinaria. Então, se a revenda não vende, não sai produto da refinaria também. Então, não é negócio para mim também, não sair derivado de petróleo de lá, assim como não é negócio para revenda, como não é negócio para produtor de petróleo. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, Ricardo, é uma explanação do que está acontecendo aí nesse nosso mercado de óleo e gás, né? E virou do avesso de uma hora para outra. Assim como não só o mercado de óleo e gás, né? Todos os mercados estão afetados nesse momento. O que é essa crise do petróleo, né? A gente tem, na verdade, duas crises dentro de uma. Uma crise associada à Covid-19, ao coronavírus, e uma outra crise que começou um pouquinho antes, chegou um pouquinho antes, que foi um desacordo da OPEP. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu trouxe essa foto aqui que tem um sol, né, com um cavalinho de pau que faz o bombeamento mecânico de petróleo, ela simboliza o crepúsculo, o sol se pondo. Muito se fala a respeito de quando é que a gente vai ter o pico de consumo de petróleo. Esse é um assunto que se fala há décadas. Quando é que a humanidade vai atingir o seu pico máximo de consumo de petróleo? E esse assunto ele coloca o setor em certas crises de tempo em tempo, porque desde o primeiro choque do petróleo até esse choque atual, a gente teve alguns eventos que ocorreram. E a foto que está aí abaixo fala, né, 50 anos de choques e contra-choques. Então, da década de 70 para cá, a gente teve muitos choques do petróleo, os contra-choques derrubam o preço e o setor vem sobrevivendo a isso. Então, eu vou começar falando desses dois fenômenos, da Covid e esse arranjo todo, o OPEP no setor de gás. Né? O que é o OPEP? Tem agora uma sigla que é OPEP+, e os não produtores, não participantes da OPEP. Então, essa figura ela resume mais ou menos como as coisas funcionam. Eu tenho a OPEP, que são os exportadores de petróleo, a Organização dos Exportadores de Petróleo. Foi criado ainda na década de 60, como um contraponto às chamadas Irmãs do Petróleo. Até a década de 60, as 7 maiores empresas de petróleo, a Exxon, a gente tinha lá a Gulf, a gente tinha a BP, a gente tinha a Texaco, a Shell, elas praticamente dominavam as reservas de petróleo dentro dos países. A resposta dos países ao domínio das irmãs do petróleo, das grandes empresas do petróleo, foi a criação da OPEP, uma resposta. Porque as irmãs do petróleo faziam uma espécie de cartel, zoneando o mundo em áreas que elas dividiam entre si, ó, eu não vou competir contigo aqui, não compete comigo ali, e os exportadores de petróleo se sentiram incomodados com isso, dizendo, não, o petróleo é meu, está no meu território, então quem manda sou eu. E, na verdade, se formou um novo cartel, né, na indústria do petróleo, cartel formalizado, muito famoso, que é a OPEP. Hoje a OPEP ela tem alguns parceiros que não fazem parte oficialmente do bloco da OPEP, formam o que a gente chama de OPEP+, que são os países originais da OPEP, que são 13, mais alguns parceiros. E como é que funciona o arranjo da produção da OPEP? A OPEP originalmente mandava petróleo para os Estados Unidos, muito, os grandes consumidores do mundo de petróleo são os americanos, e tem também a Europa e a Ásia, né? Descontando hoje muito mais a Ásia do que a Europa. Então, é onde a OPEP distribui o seu petróleo. É para a Europa e a Ásia e fazia isso também para os Estados Unidos. Só que o que aconteceu nos últimos anos? Né? Os norte-americanos eles começaram a produzir cada vez mais petróleo por conta do que a gente chama de revolução do shale, né? Que são reservas não convencionais de petróleo em que você
tem que ter um valor de barril mais alto para que seja viável economicamente. O barril de petróleo, Ricardo, que nos ouve aí, ele andou flertando aí $100 há poucos anos atrás, o barril. E isso fez um boom na indústria de não convencionais, incluindo aí o pré-sal brasileiro. Então, aquela produção da OPEP que ia para os Estados Unidos começou a perder força, porque os americanos começaram a aumentar a produção interna deles. O Canadá, a mesma coisa. A gente tem lá as areias bituminosas, que também é um não convencional, foi bem pesado, e com o valor do barril mais alto, incentivou a produção canadense de petróleo em areias bituminosas. O betume é um óleo já bastante grosso, muito pesado, viscoso, de API super baixo, e começou a exportar para os Estados Unidos esse óleo, inclusive. Então, os americanos que eles importavam da OPEP passaram a importar cada vez menos. O Canadá passou a exportar para os Estados Unidos. Hoje mesmo, o Brasil exporta uma quantidade de barris, uns 130, 140 mil barris dia para os Estados Unidos. É o nosso segundo maior cliente em termos de exportação. O primeiro disparado é a China, 5 vezes mais esse valor que a gente exporta para os Estados Unidos, mas os americanos são o segundo maior mercado para o nosso petróleo brasileiro. Então, a gente deslocou ao longo do tempo a importância da OPEP. A OPEP não tem mais a força que tinha antigamente, porque tem os novos players. Toda vez que a OPEP tenta influenciar o mercado cortando produção, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, entre outros que não compõem a OPEP, colocam um barril no mercado. Então, ela foi perdendo o mercado. E a gente tem esse jogo de forças hoje acontecendo, que eles estão tentando buscar um preço e os que estão fora, os produtores não convencionais, eles estão jogando petróleo no mercado. Então, isso desequilibrou a conta, vamos dizer assim, em termos de oferta e demanda nos últimos anos. Aqui eu desmembro um pouquinho mais o que é o OPEP, né, oficialmente. Né? São 13 membros, o mais famoso membro é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é praticamente 1/3 da produção do bloco OPEP. A OPEP tem 30% da produção mundial de petróleo nas mãos dela, os seus 13 membros, sendo que só a Arábia Saudita tem 1/3 desse valor na mão. Né? Então, por isso que qualquer movimento da Arábia faz muita diferença. Eles têm uma produção de 10, 11 milhões de barris por dia. Então, isso é bastante significativo. E a gente tem a OPEP+, que são os 13 membros originais, mais 11 parceiros. O mais importante parceiro é a Rússia. Né? Então, a Rússia também tem uma produção que supera os 10 milhões de barris dia. E quando você soma a OPEP com os parceiros, metade da produção mundial de petróleo está no grupo OPEP+. Então, isso mostra a força do cartel, né? de influenciar no preço. Por isso, como eles cortam produção, ou eles tentam cortar a produção, isso acaba influenciando no mercado. Só que o que a gente viu aí nos últimos meses, ou até no último ano, ano passado, toda vez que a OPEP acerta um corte de produção para tentar fazer o preço do barril subir, não existe um compromisso meio que verbal até. Eles assinam um documento lá na reunião deles, mas eles, se alguém não segue, não tem punição também, no máximo uma ligação, acho, do sheik árabe dizendo, olha, você não está cumprindo a produção, né? Mas, de modo geral, eles às vezes não são muito aderentes ao que eles combinam. Eles combinam um corte de 2 milhões e na prática, vai ver, o corte foi menor. E eles necessitam, esses países aí que a gente está falando, da OPEP+, de modo geral, de um preço de petróleo mínimo para equilibrar as receitas internas do país com a produção deles. Isso porque a Arábia Saudita depende muito da exportação de petróleo, a Rússia depende um pouco menos, mas também depende. A Rússia exporta muito gás para a Europa, né? Mas a Rússia também depende de petróleo. A gente tem ali da Iraque, que depende de petróleo. A gente tem uma série de países daquela região, Kuwait, que são dependentes de óleo. A gente chama que são os petroestados, eles dependem de petróleo. Então, é mais ou menos assim que funciona o jogo da OPEP. Eles cortam produção com o intuito de subir preço. Interessante que isso é um cartel, né? Como você combina qual vai ser a produção para orientar o preço por um lado.
A gente sabe que no Brasil isso é proibido, nos Estados Unidos isso é proibido, mas, de modo geral, isso funciona há décadas com a OPEP formando um cartel oficial, trazendo, vamos dizer assim, maximizando a receita de petróleo para eles, né? O que a gente teve, então, a cotação do Brent, do petróleo negociado na Bolsa de Londres, ele vem caindo. Há poucos meses estava em $60. Veio caindo, veio caindo, veio caindo. Por que vem caindo? Porque vinha dando sinais de desaceleração na China. A Covid chegou na China inicialmente, né? Foi lá o epicentro. Então, começou a afetar a demanda chinesa. Os chineses são grandes consumidores de petróleo também. E o preço começou a cair. A OPEP começou a reunir. No início de março, o Sheik Árabe conversou com a Rússia e disse o seguinte: olha, a gente precisa cortar aí 1,5 milhão, 2 milhões de barris de petróleo, porque a China está desacelerando, esse negócio vai pegar a preço. Houve um desacordo. A Rússia disse que não ia cortar, que assim que expirasse o acordo que estava válido, eles iam colocar óleo no mercado. A Arábia Saudita, no dia seguinte ao desacordo com a Rússia, começou a ofertar petróleo a preço muito baixo. Começou a dar descontos no petróleo saudita. E isso fez com que a cotação derretesse. Então, na casa dos 50 para os 35 foi muito rápido, praticamente uma linha reta para baixo. Eu coloquei como desacordo OPEP+, quer dizer, basicamente um desacordo da Rússia com os demais integrantes da OPEP. E o preço veio caindo, veio caindo, veio caindo. A pandemia tomou uma proporção muito grande, os preços seguiram derretendo, e eles têm feito uma leve recuperação conforme alguma notícia, deu um alívio aqui, o mercado reagiu positivo ali. A gente sabe que o mercado de petróleo é muito especulativo hoje em dia, ele está no mercado financeiro, então ele sofre muito com notícia e especulação. Mas estoques físicos contam, produção conta, mas as notícias influenciam bastante na cotação do óleo. E no dia 12 de abril, então, já com a pandemia consolidada em mundo afora, eles acabaram, teve até um tweet do Donald Trump falando aí que, eu liguei para o Sheik Árabe, que é meu amigo, e eles acertaram lá que vão cortar 10 milhões de barris por dia. 10 milhões de barris por dia é 10% do consumo mundial de petróleo. Nunca antes foi feito um corte tão profundo. É importante salientar que esse corte vai começar a valer em 1º de maio, ou seja, ele ainda não está em vigor. O anúncio ocorreu em 12 de abril, mas ele ainda não está em vigor. E ele é o maior de todos os tempos. Só que mesmo depois do anúncio, o preço do petróleo seguiu caindo, que é uma coisa pouco comum. Porque normalmente, quando se anuncia um corte de produção, o que o mercado faz? Reage com o preço subindo. Só que a pandemia está tão grande que se sabe que a produção caiu mais de 10%, ou seja, o corte é insuficiente para esse quadro que a gente tem. E a gente viu até aí nessa semana que passou, os preços, os contratos que fechavam em maio, que tinham os papéis em mãos de barril de petróleo lá do WTI, que é um petróleo específico do Texas, né, cotado na Bolsa de Nova York. Quem tinha aquele papel em mão, detentor do direito de ter um barril de petróleo, queria se livrar daquele papel, porque não tem onde estocar petróleo em algumas regiões mais do Texas, em algumas regiões até Oklahoma, na verdade. Não tem mais onde armazenar o óleo. Então, quem estava comprado naquele papel queria vender de qualquer jeito, porque, olha, eu não quero receber esse petróleo porque eu não tenho onde colocar. Por que não tem onde colocar? Por falta de demanda. A pandemia nos Estados Unidos pegou muito forte. A gente sabe que petróleo depende de mercado puxando. Então, quando você está produzindo, o mercado não está puxando, eu vou estocando. Chega uma hora que o estoque chega no limite. E os efeitos da Covid, o que aconteceu? Eu peguei os dados brasileiros até o dia 17. O consumo de gasolina, etanol, diesel e QAV despencaram. Principalmente o de QAV, né, querosene de aviação. Porque a gente viu aeroportos fechados no mundo afora, o mínimo de voos está acontecendo para levar suprimentos para o Brasil afora, mas uma queda de 84% é algo que ninguém nunca viu. Uma queda de 35% na gasolina
também algo. Então, etanol 40, diesel 25. A gente teve um corte muito grande na produção, e a revenda sabe, quem está nos assistindo, o revendedor, é o que está sentindo isso na compra. Sabe que você não está vendendo porque as pessoas não estão saindo de casa, elas estão recolhidas, então a gente diminui a circulação justamente para combater a disseminação do vírus, mas isso afetou grandemente a indústria do petróleo, e um caso curioso é que o gás de cozinha, o GLP, aumentou as vendas. Então, eu tenho um desbalanço também em relação aos derivados, porque as pessoas ficando mais em casa estão consumindo mais gás de cozinha, né? Estão cozinhando mais em casa, gastando menos em restaurantes, almoçando na empresa, etc. Então, eu tenho essa queda brutal de consumo de derivados no país, e se na ponta, na revenda, o derivado não sai, na refinaria o derivado não sai, não posso comprar petróleo, então eu afetei a cadeia inteira de óleo e gás por conta desse efeito. Um detalhe que eu não sei se todos sabem é que essa figura mostra mais ou menos assim, o que a gente tira de um barril de petróleo, né? 22,7% gasolina e 40% diesel, isso no Brasil. Em média, por cada barril de petróleo que entra, são 159 litros um barril, sai 64 litros mais ou menos de diesel e 36 de gasolina. Agora você imagina, eu mostrei na figura anterior que eu tenho um desbalanço. Vou voltar ali, ó, tem um desbalanço. Gasolina foi menos 35, diesel foi 25 menos. E como é que eu fecho essa conta hoje também no refino? Ela é muito difícil de fechar, porque você tem pouca flexibilidade em termos de processo para conseguir converter um derivado no outro, né? Isso requer uma engenharia, muitas vezes, que a gente não consegue. É claro que existem ajustes pontuais que a gente consegue converter um pouco, por exemplo, do QAV, eu consigo jogar um pouco para nafta, um pouco para diesel, a gente consegue fazer uns recortes ali. Mas eu não consigo, por exemplo, produzir mais GLP sem produzir gasolina. Não tem jeito. E como a demanda por gasolina caiu muito, a gente está vendo aí um reflexo no GLP. Né? O GLP, nessa semana que passou, houveram alguns atrasos de entrega, porque o consumo aumentou, eu estou produzindo menos na refinaria, a gente teve que importar no país cargas adicionais de GLP para atender o mercado. Se a demanda por gasolina seguir caindo, vai ficar mais crítico no cenário. Então, eu tenho que ter essa visão macro no sentido de que toda vez que um derivado de petróleo é afetado, todos os outros no balanço também são afetados. Como é que a gente fecha essa conta dentro da refinaria? É bem complicado. E na ponta, isso chega também nessa briga que a gente está vendo hoje entre etanol e gasolina. Ô Esse é Marcelo, o... Oi. só queria fazer uma consideração, se você me permite. Claro. Até porque o revendedor e o próprio público em geral fica lá naquela dúvida. Mas o Brasil não é autossuficiente em petróleo? Por que ele exporta e por que ele exporta petróleo às vezes e importa gasolina? É por conta disso, né? É por conta desse desequilíbrio, né? Exatamente. Essa figura aqui, Ricardo, mostra o que a gente produz. A gente produz 40% de diesel de cada barril e 22,7% de gasolina. Isso não é o que a gente consome. A gente consome mais de diesel em relação à gasolina. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho uma retração do mercado de gasolina, a gente estava vendo que o etanol vinha ali buscando mercado frente à gasolina, então você tem que produzir menos gasolina na refinaria. Se eu vou produzir menos gasolina, o que acontece? Eu tenho que botar menos petróleo lá no início do processo, porque eu não estou vendendo gasolina, já que o etanol ganha espaço. Mas não produzindo gasolina, eu também afeto a produção de nafta, que é a via diesel. Então, é por isso que a gente, por vezes, vai exportar óleo cru e vai ter que importar derivados, porque eu não consigo fechar essa conta com o meu parque de refino atual. Eu teria que ter mais refinarias, eu teria que ter um excedente maior de derivados para conseguir fechar a conta dentro de casa. Então, embora a gente seja autossuficiente em petróleo, a gente não é autossuficiente em derivados de petróleo. Esse é o grande sonho, se a gente conseguir ser
autossuficiente de derivados de petróleo seria muito legal, porque importar derivado pronto é mais caro do que utilizar o barril aqui dentro e refinar aqui dentro. Porque você paga o custo de refinar fora mais o frete. Então, eu estou pagando pelo derivado importado o custo adicional do frete e internação no porto, que vai jogar para dentro de uma distribuidora depois. Então, essa é uma pergunta bem interessante. A gente é autossuficiente em petróleo? Sim, somos. Mas a gente não é autossuficiente em derivados de petróleo. Isso é bom que fique claro. E um outro detalhe, Ricardo, é que às vezes, para cada produção de gasolina que eu tenha que fazer também, ou de diesel numa refinaria, eu vou produzir óleo e combustível, né? É fundo de barril aqui na figurinha, óleo e combustível. E eu tenho que dar um destino para esse óleo. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Para cada litro de gasolina a mais, eu tenho também uma fração de óleo e combustível que eu tenho que vender no mercado, às vezes a preço depreciado, e não é interessante, muitas vezes. Ficou claro aí? Tudo certo? Não, tá, entendi, deu para pegar legal. Tem uma galera só falando um pouquinho do som, mas... Tá ruim? Tá ruim? Eles estão falando assim que está um pouco baixo. Não sei aí se tem como dar um De ajuste. repente eu vou botar o da boca, então. Pode ser por isso, né? Tá, pode continuar. Ok. Então, a gente viu o que está acontecendo no mercado, que é essa questão da Covid-19 e de um desalinhamento da OPEP. Está ofertando. A gente tem muito petróleo no mercado hoje. Tendo excesso de petróleo, o preço do barril de petróleo despencou. Então, foi isso que aconteceu, mas despencou em parte porque eu não tenho demanda. Né? Se eu tivesse demanda, o preço seria um pouco maior do que a gente está vencendo hoje. Eu vou fazer aqui algumas previsões a respeito de mercado, porque eu botei essa frase, né? A previsão é sempre uma arte de adivinhar as coisas. E eu uso uma outra frase também. A única previsão certa é que nós vamos errar as previsões. É muito difícil fazer previsão no mercado de óleo e gás. Por melhor que seja o analista, a chance de você errar, o mercado é muito dinâmico, ele não funciona em livre mercado. A gente viu que tem um cartel com 50% da produção em mãos. A qualquer momento, uma ação do cartel joga por um lado ou por outro preço. Então, é muito difícil de você fazer. E eu peguei uma figura para demonstrar o que eu estou falando. Em 99, a Agência Internacional de Energia, eu peguei isso aqui de um Outlook, é um texto que eles publicam todo ano, eles falavam o seguinte, ó, em 1999 existia uma projeção de consumo para os Estados Unidos, eles apostavam que os Estados Unidos passaria no cenário de referência dos 22 milhões de barris por dia de consumo, se fosse um alto crescimento passaria dos 25 milhões, se fosse um aumento ainda assim encostaria acima dos 20 milhões, ali, tranquilamente, próximo aos 22. Então esse era o cenário, a projeção da Agência Internacional de Energia falava disso no mercado americano. Na figura da direita foi o que aconteceu. Quer dizer, não seguiu nenhum dos cenários de referência deles. A gente teve uma queda do consumo de petróleo e, na sequência, um aumento. Essa queda é muito influenciada ali pelo preço do petróleo, que vinha subindo muito, depois pela própria bolha imobiliária americana, né, que derrubou os preços, que derrubou os mercados de modo geral. E, então, veja como é difícil de fazer. A Agência Internacional de Energia, desculpa, a Agência Internacional de Energia é um órgão bastante respeitado, é muito bom de ler as referências deles, mas mesmo gente muito boa erra nas previsões, e assim como eles, no mercado deles, erraram a previsão do que viria pela frente. Em complemento a isso que eu estou dizendo em relação às previsões do Outlook, as duas curvas aqui à esquerda, de consumo e suprimento. Eles tinham um consumo, então, crescente, e o que eles estavam estimando? Que o suprimento interno de petróleo ia cair, ou seja, a importação de petróleo nos Estados Unidos ia aumentar na década seguinte. O que aconteceu na década seguinte? Está aqui na figurinha da direita. A produção de petróleo no mercado americano disparou. Disparou por quê, Ricardo? Por que aqui nos outros?
Disparou porque é a revolução do shale, que a gente fala. A produção de não convencionais nos Estados Unidos turbinou a produção norte-americana e a importação diminuiu. Lembra que eu falei no início quem era o grande vendedor de petróleo para os Estados Unidos? A OPEP. Com os Estados Unidos tendo uma produção interna maior e uma importação menor, isso deslocou o eixo de forças. Então, os americanos hoje dependem pouco da OPEP. E esse é o desespero da OPEP, porque ela não consegue mais, de certa forma, influenciar no mercado no preço como ela fazia décadas atrás. E isso gerou também um excesso de oferta de petróleo no mundo, porque os americanos aumentaram, eles dobraram a produção praticamente de 2010 a 2020. A produção de petróleo em território americano quase dobrou lá. E eles pararam de importar esse óleo, então, e o que ainda importam trazem do Canadá, um pouco do Brasil e pouca coisa vem hoje dos países árabes. Então, esse é o jogo que a gente está vivendo. Vejam que essa era uma previsão. A Agência Internacional de Energia também previa que eles iam importar muito e, na prática, eles importaram pouco. Então, também, outra previsão que foi errada de um excelente outlook, um excelente documento de gente muito importante, muito boa para essa previsão. Né? Mas, no fim, eles erraram a previsão. Então, eu quero que vocês me deem um voto de confiança que, se eu errar, tem gente bem mais importante que também errou. O que aconteceu em relação ao consumo de petróleo? Né? A gente está vivendo uma queda de demanda absurdamente grande. Mas quando a gente olha aí, desde a década de 60 para frente, a gente observa que de 65 até 72, foi quando a gente teve a primeira crise do petróleo, a taxa de crescimento do consumo era de 7,7% ao ano. Era muito alto o crescimento naquele período. Os árabes triplicaram os preços naquela época, que é a chamada primeira crise do petróleo. A OPEP tinha sido formada no início da década de 60, e 72 eles cortaram produção, o preço triplicou, o que aconteceu com o consumo? Caiu. Então, de 75 a 79, a gente tem uma taxa menor de crescimento, já de 4,2% ao ano. Era 7,7%. Então, o mundo, já na década de 70, começou a procurar alternativas. Opa, esse negócio de petróleo aí eu não posso ficar na mão dos árabes. Então, o mundo inteiro começou a procurar alternativas. No Brasil, qual foi a alternativa encontrada para diminuir a dependência de petróleo? Foi o próprio álcool. O Brasil, na década de 70, implantou um programa aí para produzir álcool, né, a partir da cana-de-açúcar. Esse programa até hoje é existente. Hoje a produção de etanol é muito forte no país. E freou, então, o consumo de petróleo. O país, na segunda crise do petróleo, também teve, de novo, o preço que na primeira crise tinha triplicado, triplicou quase novamente na segunda crise. O consumo de petróleo despencou mais uma vez. A partir de 84, de 79 a 84, o vale, ou seja, o consumo de petróleo despencou durante 5 anos. De 84 a 2007, a gente teve só crescimento praticamente do consumo de petróleo, alguns incidentes pequenos ao longo do caminho, tigres asiáticos, guerra do Golfo, algumas coisas que aconteceram aqui, mas de modo geral não influenciou grande coisa no consumo. E de 84 a 2007 a gente tem uma taxa de crescimento de 1,7% ao ano, e ela só foi quebrada ali naquela crise de 2008 nos Estados Unidos, que eu tinha citado, a quebra do Lehman Brothers, que na verdade foi o ápice da coisa, né? A crise financeira mundial, fez uma pequena queda no consumo, não chega nem perto do que a gente está pensando hoje, e foi considerada uma crise grave na época, né? Mas, de modo geral, recuperado já em 2010 até agora, a taxa voltou a ser 1,7% ao ano. Essa taxa vai se manter após a Covid-19, e eu acho que nos primeiros anos, nesse ano e no próximo, não. A gente vai ter uma queda no consumo de petróleo, porque o afundamento da demanda foi muito grande. As pessoas, tem gente que está muito otimista que a gente pode se recuperar rapidamente, fazer uma recuperação, assim como eu afundo, eu recupero rápido, recuperação em V. Mas eu, sinceramente, não tenho certeza a respeito disso. Eu acho que vamos ter uma retração no consumo de petróleo.
não vai ser 1,7% ao ano. E onde é que isso se reflete? Isso se reflete lá na bomba, lá na ponta. As pessoas vão consumir menos gasolina, diesel, menos derivados de petróleo de modo geral, porque a gente vai sair mais pobre desse afundamento econômico mundial que está acontecendo, infelizmente. Outro dado importante que preço vai ficar o petróleo? Hoje ele está ali cotado a 20 e poucos dólares o Brent. Esse aqui é um gráfico que mostra que da década de 70 para frente, quem tentou adivinhar o preço do petróleo se deu mal, porque é muito difícil. Ele oscila fortemente, conforme eu disse para vocês, de acordo com questões geopolíticas, questões de demanda, questões financeiras globais, eles influenciam, é muito difícil de prever. Agora, observe no final aqui, ó, a queda que a gente está vivenciando, como ela está sendo aguda, mas a gente já vivenciou no contra-choque da década de 80 também uma queda de preços bastante grande ali, né? Então, preço, gente, o petróleo vai subir, vai diminuir, o que vai acontecer? É muito difícil da gente poder falar um preço, porque vejam como ele oscila ao longo do tempo. Então, a gente tem algumas estimativas que eu vou falar aqui no final, mas vejam como é complicado, né, de fazer isso. Onde é que isso está influenciando de verdade no nosso mercado de combustíveis? O etanol, ele vinha crescendo. Você pega de 2014 a 2019, a produção de etanol vinha numa crescente, de modo geral. Às vezes tem alguma quebra de safra, que dá uma pequena diminuída num ano ou no outro, mas a gente tem uma crescente. O plano do governo federal era incentivar ainda mais o uso de etanol por conta do RenovaBio, por conta do Plano Nacional de Energia, que apostava forte no etanol. A produção de gasolina de 2014 para cá vem diminuindo nas refinarias. E qual é a consequência disso, gente? De diminuir a produção de gasolina nas refinarias. É que eu também tenho que produzir menos dos outros derivados, né? Isso é importante que nos ouve entenda. É que como o etanol ganhou espaço, ele ficou competitivo, a barril de petróleo mais caro, a gasolina perdeu frente ao etanol, só que se eu vou produzir menos gasolina, também estou produzindo diesel, porque estou produzindo um pouco menos de outros derivados, porque eu tenho que botar menos petróleo lá no início do processo. Esse cenário aqui, qual era a projeção para 2020? Mais etanol. Essa projeção se mantém? Não se mantém. Essa projeção acabou, né? Em 2020, o etanol está em desespero, né, sobre o etanol agora, diga-se de passagem, porque eles simplesmente não esperavam por isso, nunca esperavam por essa questão, né? A gente sabe que o etanol ele tem uma vantagem tributária já muito grande em relação à gasolina. É a forma de manter o etanol competitivo, mesmo a barril de petróleo mais alta. A gente tem menos ICMS em cima do etanol, a gente tem menos PIS/COFINS em cima do etanol, a gente não tem CID em cima do etanol. Então, existe uma vantagem tributária gigantesca em cima do etanol já. E mesmo assim, mesmo com essa vantagem tributária, o etanol vai sofrer, a cadeia sucro-alcooleira vai sofrer muito nessa crise. A gente tem visto movimentações aí a respeito da Unica, que tem reclamado que se coloque mais CID em cima da gasolina para tentar salvar eles, o setor de etanol. Estão pedindo dinheiro para financiar estoques, né, capital de giro para financiar estoques, porque o etanol tem um problema que no petróleo você até pode parar de produzir petróleo, fechar o posto de petróleo, parar uma plataforma de petróleo. No etanol é muito difícil, você tem a cana para ser colhida, e se você não colher a cana, ela vai degradar, você vai perder a safra, então você não vai produzir, vai ter um prejuízo imenso em relação a isso. Você não pode produzir a safra ali na frente, né? Você tem que colher, moer e fazer etanol. Então, o que pode ser feito no máximo é estocar etanol. Isso requer dinheiro, né, capital de giro, porque você estocar custa caro, vocês sabem bem disso, né? A revenda sabe que manter produto parado custa caro. E nesse momento de crise, então, é terrível, né? Está todo mundo tentando fazer o menor estoque possível em todas as etapas da cadeia. A revenda está trabalhando com estoque baixo, a distribuidora está trabalhando com estoque mais baixos, a refinaria, produtor de petróleo, todo mundo tentando reduzir estoques, porque o estoque custa caro. Então, a gente vai ter um momento bem sofrido nessa questão
a gasolina e etanol nesse nosso mercado por conta do baixo preço do barril de petróleo, em função da pandemia e do excesso, né, de petróleo no mundo. Bom, eu vou fazer agora as minhas adivinhações aqui, né, no curto prazo. Quem é que vai ditar o ritmo da recuperação à pandemia? Não tem jeito. A primeira é ela, a gente saindo da pandemia, o ritmo melhora, o consumo de derivados de petróleo melhora. Vai ser como antes o consumo? Não vai ser como antes o consumo. A gente vai ter que passar por um tempo de recuperação, as coisas vão ser lentas, a gente vai levar um tempo para voltar ao estágio que a gente estava antes, né, dessa pandemia. Então, esse é o primeiro fator. A gente ainda tem aquela questão a geopolítica, né, da Arábia Saudita com a Rússia, que a gente não sabe como é que vai funcionar lá na frente. Então, isso leva a um cenário de volatilidade muito alta. O preço do petróleo pode seguir caindo, como ele pode repentinamente aumentar e ali na frente cair de novo. Então, a gente tem esses altos e baixos, porque a demanda vai ter que ser ajustada. Cada país tem uma velocidade, um ritmo, um jeito de sair dessa pandemia. Não tem uma vacina, então não se sabe quanto tempo vai levar nesse processo como um todo. Então, a gente tem que estar preparado para um cenário de altos e baixos, de volatilidade alta, assim como é nos últimos anos, mas vai ficar, eu acho, bastante latente nos próximos meses isso. A gente então vai sobreviver numa sobreoferta de capacidade de produção de petróleo, já que o consumo vai estar menor, a gente tem uma capacidade de ofertar petróleo maior do que o meu consumo. Isso vai fazer uma tendência de preços de petróleo mais baixos. Tá? Então, no curto prazo, mesmo que ele dê uma subida, com uma recuperação econômica no país, uma recuperação nos Estados Unidos, eles não vão ser aqueles $60 que a gente viu ali atrás, vão ser mais baixos, mas eu também não acredito que vai ficar abaixo dos $20 por muito tempo, quando o mercado der um sinal de recuperação. Mas lembro vocês que nos assistem, é cenário de alta volatilidade, viu? Vale. Marcelo, nesse período aí de tanta volatilidade de preço tão baixo, o Brasil tem a produção do pré-sal e tem o refino e tem o refino tradicional. Quanto custa no Brasil o barril de petróleo para produzir ele? Até quando que é viável? E as refinarias estão diminuindo com isso a produção? Ricardo, essa pergunta ela tem que ser olhada caso a caso, porque existem produções no pré-sal que são muito baratas. Tem produção no pré-sal que você põe royalty, participação especial, e ela está ainda assim abaixo dos $10. Então, no cenário de petróleo a 20, vale a pena isso, está ganhando dinheiro. Mas tem outros postos do pré-sal que, por uma especificação técnica da região, ou alguns postos mais antigos da Bacia de Campos, em que o custo de produção é acima dos $30. Mas já não vale a pena fechar a torneira dessa, não? Mas você sabe que essa decisão é muito difícil, Ricardo, porque você tomar a decisão de parar um poço, a volta depois ela não é tão simples também, né? Você tem toda uma estrutura mobilizada, uma plataforma de petróleo, ela tem diárias que você paga que são muito caras. Metade das plataformas no Brasil, que pelo menos as da Petrobras, são afretadas, ou seja, ela paga aluguel por aquela plataforma, produzindo ou não petróleo. Você tem que pagar o aluguel da plataforma. Então, a decisão de você parar a produção ela é muito dura, ela é muito difícil. A Petrobras anunciou que vai cortar 200 mil barris por dia, né? Um pouquinho menos de 10% da produção dela, mas é considerável, né, essa parada, porque são postos mais caros, aqueles postos acima dos $30, que no cenário atual não tem como manter operando, são plataformas mais antigas, que já têm um custo operacional mais alto, e algumas até estavam já em processo de venda, né, de desinvestimentos, então elas vão ser paradas. Agora, esses grandes navios do pré-sal, os FPSOs, que a gente chama, os grandes navios que produzem ali, estocam petróleo, é mais difícil de você tomar essa decisão. Então, tem que olhar caso a caso, se vai parar ou não vai parar a produção. É óbvio, cara, que se a demanda no posto de combustível diminuiu de gasolina, diminuiu de diesel, que afetou o refino também.
Então, a gente também está produzindo menos diesel, menos gasolina nas refinarias para tentar, vamos dizer assim, equilibrar, né, a oferta para não fazer muito estoque. Lembra que estoque custa caro, né? Então, está a mesma coisa que o revendedor está fazendo, o refinador também está. É engraçado porque o brasileiro assim tem muito essa questão do nacionalismo, né, tudo. Mas o etanol, ele é um concorrente seu, né? Ele é um concorrente da refinaria forte, né? Sim, o etanol é o inimigo da gasolina. Então, para o refinador de petróleo, o etanol é péssimo. Agora, claro que para o governante que tem que tomar uma decisão macro, ele vai olhar outras questões, ele vai olhar que toda uma parte de agricultura envolvida no etanol, menor emissões de carbono, tem outras questões aí envolvidas nessa conta, né? Mas esse embate é interessante, porque a gente está vendo essa semana a Unica pedindo que se aumente a CID, a taxação da gasolina, justamente para tentar fazer o etanol ganhar uma sobrevida. O Castelo Branco, o presidente da Petrobras, veio a público falar que ele não concordava, né, com isso e que se a produção de gasolina cair mais nas refinarias, afetaria a produção de gás de cozinha, de GLP. Porque a gasolina e o GLP são feitas na mesma etapa de processo, né? A gente craqueia uma corrente e produz gasolina e GLP. E se eu tenho que produzir menos gasolina, eu tenho que também obrigatoriamente produzir menos GLP. Então essa conta ela fica difícil de fechar, né? E eu tenho um limite de importação de GLP, né? A gente não foi feito o nosso parque de refino e ninguém imaginaria, em hipótese alguma, que aconteceria algo em que um dia a gente ia ter um consumo de 30% menos de gasolina e 10% mais de GLP de um mês para o outro. Isso é algo não planejado, então você tem dificuldade. Essa discussão, então, esse embate etanol-gasolina, ele vai permear as nossas próximas semanas, aí, com certeza, né? Uhum. Tem até uma pergunta aqui, Uhum. um revendedor aqui, Moisés. Qual a sua opinião sobre a operação de plataforma por estrangeiros? Passar as operações das nossas plataformas para estrangeiros. Que pergunta, hein, Moisés? Ela é delicada, porque às vezes economicamente vale a pena. Economicamente vale a pena. Mas você está tirando mão de obra brasileira, né? Dessas plataformas. E às vezes a gente tem aqui algumas plataformas em que esses estrangeiros eles são às vezes até expoliados, né? Eles são salários mais baixos, eles ficam embarcados por mais tempo do que aqueles 14 dias que costuma ser o embarque. Então, eu não vou bater martelo se eu sou a favor ou contra, porque eu gosto de olhar caso a caso, né? Se eu tiver que botar uma plataforma estrangeira, com mão de obra estrangeira, uma nova plataforma para me ajudar a aumentar a produção, eu sou favorável. Agora, se eu tiver que trocar uma plataforma que eu já tenho por mão de obra local, por uma mão de obra estrangeira, eu tenho algum receio em bater o martelo e dizer, não, isso é bom. Eu tenho que olhar caso a caso. Quais são os benefícios e qual é o ônus dessa decisão, viu, Moisés? Não é uma coisa muito fácil. A gente tem que olhar. Mas, como eu disse, se a gente for aumentar a produção de petróleo e vir uma plataforma nova com mão de obra estrangeira, eu não vejo problema algum. Tenho só mais uma aqui, até para você continuar aí. O Vinícius, ele está questionando como fica a RenovaBio a partir de agora. Fica difícil para o RenovaBio, Vinícius. O governo está vendo, as distribuidoras pediram até a suspensão do RenovaBio, porque esse cenário de incerteza, o RenovaBio já tinha um cenário incerto, porque a gente não sabia exatamente se vai ter tributação ou não vai ter tributação em cima do certificado do RenovaBio. Aí eles botaram uma taxa, tem que passar pelo Congresso, esse assunto está tramitando ainda lá. Então, não se sabe qual vai ser a taxação, não se sabe nem qual vai ser o valor do certificado, né? Do CBIO, que é o certificado que você tem que comprar no mercado para cada tonelada de carbono que você emite na atmosfera. Então, já existia uma certa incerteza em relação ao RenovaBio, em relação aos preços de certificado e taxação.
Agora, então, ficou muito mais complicado, porque você não tem nem qual é o cenário de demanda de gasolina e etanol, e como é que precifica isso tudo. Então, o governo está debatendo esse assunto, ele é um assunto difícil. Primeiro, tem que resolver o problema da cadeia de etanol, que está sofrendo muito em relação à gasolina, porque o petróleo está barato, a gasolina está barata. Nesse cenário, mesmo com toda a vantagem tributária que o etanol tem, é muito difícil de manter a indústria de etanol de pé, muito difícil. Na década de 90, o etanol quase sucumbiu por conta disso. O petróleo ficou muito barato ali na década de 80, 90, no contra-choque de petróleo, e ficou muito difícil sustentar a produção de etanol. No Brasil acabou ficando, porque a gente tinha carro exclusivamente a álcool, né? Deve ter lembranças disso. O próprio motor a álcool na época era sofrível, né? Hoje em dia a tecnologia melhorou muito, mas o setor está passando por dificuldade e o Renovabil vai sofrer. Pode continuar, Marcelo, que eu tenho outras perguntas só para... Ok, esse aqui é o último slide, Ricardo. Eu estou fechando, então, ali a respeito dos preços médios baixos do petróleo e derivados. A gente vai ter nos próximos meses, se acredita que os preços vão ser mais baixos por conta do petróleo mais barato, e esse embate com a gasolina que nós comentamos aqui agora vai ser assunto de pauta aí com frequência, porque, obviamente, os engenheiros querem a sobrevivência. A Petrobras, que é o grande refinador do Brasil, quer a sobrevivência do refino e do balanço de derivados, então esse embate vai ser forte. Então essas são as minhas previsões aí de curto prazo, né, para vocês. Eu posso, então, passar algumas perguntas? Pode sim, pode sim. Tem uma pergunta aqui do Maurício perguntando: qual a participação da gasolina formulada no Brasil? É 100%, né? O que muda... Maurício, toda a gasolina no Brasil ela é formulada de algum jeito, viu? Tanto na refinaria quanto fora de uma refinaria, alguém que importa cargas específicas para formular gasolina fora de uma refinaria, os dois são formuladores, viu? Então, está aumentando essa questão de importação de cargas de nafta, mas ela ainda não é tão significativa no Brasil, mas ela está aumentando. Desde que a Petrobras começou a fazer preço de paridade de importação, em 2017 ainda, a gente tem observado que está vindo muitas cargas de naftas e de gasolina importada que são formuladas, né, pelas distribuidoras, alguns formuladores no Brasil, mas o percentual eu não sei te dizer, sabe? Qual é o percentual específico dessa que vem de fora e que é formulada extramuro de uma refinaria. Mas, em tese, toda a gasolina é formulada, tanto na refinaria quanto fora dela. Mas sempre fica aquela dúvida da formulada, que tem o pessoal que fala, tem a formulada, ela é fedorenta, ela tem um outro cheiro, ela consome menos, dá problema no carro. Qual que é a diferença? Eu sei que a ANP considera toda formulada, mas você já me falou, tem outra oportunidade que tem algumas indústrias que trabalham com formulação, às vezes não tem todo o equipamento também que uma Petrobras ou outra refinaria tem, né? Exatamente. A Petrobras usa softwares para pegar todas as correntes de nafta. A gasolina ela vem de uma molécula chamada nafta dentro da refinaria. E as naftas elas têm vários tipos. Tem umas que são mais aromáticas, tem umas que são mais naftênicas e tem algumas naftas que são mais de cadeias de carbono lineares, né? Que tem baixa octanagem, por exemplo. Então, você mistura um pouco de nafta de baixa octanagem com um pouco de nafta aromática e acerta ali, respeita a questão da emissão de cinzas, de fuligem, a respeito do ponto final de ebulição, da volatilidade, do número de octanas mínimo que tem que sair da refinaria. E quando você pega um formulador que não tem, de repente, um aparato de testes de laboratório, porque, gente, para especificar a gasolina, você precisa fazer uma série de ensaios de laboratório, são muitos ensaios, para enquadrar dentro da especificação que a ANP exige, para dizer, olha, essa gasolina aqui está de acordo com a especificação técnica da ANP. E por que às vezes é fedorento? É muito comum com a gasolina que vem de polo petroquímico. No polo petroquímico, eles fazem normalmente uma quebra das moléculas de nafta para produzir polímero, para produzir plástico.
E só que uma fração daquela quebra deles lá gera gasolina. E essa gasolina, por vezes, como eles usam catalisadores diferentes, um processo distinto, ela pode ter um odor diferente da gasolina de refinaria, por exemplo. Então, é comum, quando você importa também algumas correntes que vêm dessa rota petroquímica, que ela venha com um odor diferente, né? Ela pode influenciar no rendimento do automóvel, ela é uma gasolina pior, ela não deveria ser pior. Ela tem que ser praticamente a mesma gasolina, porque ela tem que respeitar lá a portaria da ANP. Odor não é algo que a ANP cobre. Agora, se tem ali um pouquinho mais de enxofre, opa, não poderia ter enxofre. Enxofre dá odor no combustível, né? A gente sabe que hoje a gasolina é 50 partes por milhão de enxofre no máximo. Então, se estiver sentindo um pouco mais de odor, pode ser que tenha um pouquinho mais de enxofre. Não deveria, gente. Tá? A especificação da ANP diz que é 50 no máximo e 50 no máximo. Então, tem que pedir laudo técnico quando isso está acontecendo, se ela está com cor diferente, com cheiro diferente, com densidade diferente, para saber o que está acontecendo aí. Ô Marcelo, até para terminar aqui a última pergunta, Uhum. tem a Maria Luísa Dias, que ela vai até hoje também dar uma palestra para a gente, a revendedora de Curitiba, e ela falou aqui, eu quero agradecer o Marcelo que melhorou a minha qualidade de sono depois da opinião dele do carro elétrico. Carro elétrico ainda está longe no Brasil, né? Agora, com gasolina barata, agora o carro elétrico não chega. Mas me conta aí, você deu outro dia uma explicação bem legal do carro elétrico aí a respeito da tributação. Essa questão do carro elétrico é interessante, porque onde está a tributação forte hoje? Na gasolina, tem tributação no diesel, tem tributação no etanol. Hoje os estados, via ICMS, arrecadam muito em cima dos combustíveis, né? O que vai acontecer se eu começo a vender menos combustível, porque tem muito carro elétrico chegando, a arrecadação diminui. O fisco não gosta de arrecadação diminuindo, ele vai tributar alguma outra coisa da cadeia do carro elétrico. Ele vai tributar a eletricidade, ele vai achar um jeito da conta fechar no fim do mês. Então, a questão tributária envolvendo o carro elétrico é uma que pesa na conta, porque tem a questão de infraestrutura, que no Brasil também não existe, né? Na Europa já é um pouco mais avançado, mas aqui tem que ter uma infraestrutura de recarga desses automóveis. Eles vão chegar com o seu tempo, agora talvez com um tempo um pouquinho maior, enquanto o petróleo estiver barato, as pessoas sempre acabam optando por ir no mais econômico. E carro elétrico, a gente sabe, ainda hoje é nicho de mercado, ele é muito caro, né? As pessoas que compram hoje não compram pensando em economizar no litro de combustível, compram porque tem dinheiro para comprar aquele bem, porque querem ter uma experiência de energia mais limpa, etc. Tem uma questão ambiental envolvida nisso. Né? No Brasil, ele vai ficar ainda por algum tempo aí. Nessa próxima década não vai ser relevante. Marcelo, então, meu amigo, a gente está terminando aqui, super palestra, cara, sensacional, feedback fantástico. Gente, eu sei que todo mundo aí tem alguma dúvida, tem mais perguntas que, infelizmente, pelo tempo a gente não vai conseguir responder. Na tela está o e-mail do Marcelo Gauto, tem também o LinkedIn dele ali também. Se você permitir, Marcelo, e alguma dúvida, a pessoa enviar direto para você, claro. o revendedor. Pode mandar tanto por e-mail quanto por mensagem no LinkedIn, que já é minha conexão lá, que eu não vou... Talvez demore, mas eu sempre respondo as perguntas que me são feitas. Gente, eu recomendo demais o Marcelo pelo LinkedIn ali, ele atende e vende um livro dele ali, ele tem alguns livros já sobre o refino e eu recomendo demais quem quiser conhecer mais sobre o assunto, conhecer a história dele, todo esse conhecimento, pede ali, envia no LinkedIn ali que ele faz a venda direta do livro ali também, né, Marcelo? Isso aí, gente. Agora está meio complicado porque os correios estão fechados, mas eu faço muita venda direta. Assim. A pessoa combina comigo, eu envio pelo correio, como eu fiz contigo, né? Enviei alguns exemplares, que pediu aí, a gente combinou direto, vou lá, posto no correio e está tudo certo. Né? E foi engraçado que a gente teve um evento de revendedores no sul de Minas
E nisso o Marcelo Borges, ele também é muito curioso sobre o assunto. E tinha aqui o Roger, que trabalha com a gente, ele estava com um livro seu dentro da bolsa, eu peguei o livro dele e dei para o Borja. Você deu meu livro, eu nem acabei de ler. Eu falei, não, a gente tem outro lá e eu te passo ele. Até hoje eu não passei não, né, Roger? Mas obrigado aí, viu, Marcelo? Valeu, gente. Muito obrigado pela... Espero ter atendido aí. E o evento segue aí. Vamos lá.